Olá, a paz do Senhor Jesus. Quem teria sido a primeira mulher criada por Deus? Eva ou Lilith? Por algum tempo, por muitos tempos, nós aprendemos dentro de uma escola bíblica dominical, por exemplo, analisando as escrituras sagradas, nós que fazemos parte de um mundo cristão, nós entendemos pela Bíblia Sagrada que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e criou macho e fêmea. E a Bíblia diz que criou Adão e criou Eva. Essa história que nós aprendemos desde quando éramos pequeninos, desde quando crianças. Nós crescemos com esse conhecimento que Deus criou Adão e criou Eva. Mas de um tempo para cá vem surgindo algumas questões, vem surgindo aí algumas teorias, alguns mitos, poderíamos até chamar de lenda, sobre que existiu uma mulher anterior a Eva. Teria de fato existido uma mulher antes de Eva ter sido criada? Adão teria tido uma outra mulher anterior a Eva? Normalmente nós teremos por vezes vergonha de perguntar isto numa escola bíblica, de repente, ou teremos vergonha de perguntar isso para alguma autoridade eclesiástica, que entenderíamos, que seria algo tão óbvio que Deus criou Adão e Eva. Mas e a história de Lilith? De onde teria surgido? Uma certa feita alguém me perguntou, e Lilith foi a primeira mulher? E até então nunca havia ouvido falar de Lilith. Então este vídeo traz como esclarecimento, para entendimento, para você que talvez esteja se perguntando, talvez já tenha ouvido alguém falar, quem fora Lilith? De onde surgiu esta lenda, este mito da história de Lilith? Em primeiro lugar, gostaria de dizer que esta criação de Lilith surgiu, poderíamos dizer, na Idade Média. Na Idade Média surgiram muitas coisas, muitas teorias, muitas lendas, muitas histórias que não coadunam com a palavra, com a Bíblia, com a palavra de Deus. E durante o período da Idade Média, alguém criou este mito de Lilith, que Adão teria tido uma mulher anterior a Eva. E de onde teria surgido isto? De textos que nem apócrifos são, de lendas, de textos de povos sumérios, de mitologia suméria, por aí vai, babilônica, e por aí vai, vários textos que não condizem com a palavra de Deus e foram introduzidos aí no mundo, judeu, poderíamos dizer assim, foram introduzidos aí em lendas judaicas. E os judeus conheciam muito bem sobre, poderíamos dizer assim, estas lendas, que não eram nem faziam parte da realidade do povo judeu. Nós poderemos entender lá em Isaías 34:14, no seu original, cita-se Lilith. Isaías estava escrevendo para um povo que entendia o que ele estava querendo dizer. Segundo nós entendemos ali no original, Lilith, ali em Isaías, quer dizer sobre fantasmas, criaturas noturnas, criaturas que andam à noite, demônios propriamente dito. Então, quando ele escreveu Lilith, ele estava escrevendo sobre algo de uma mitologia de um povo que não era o seu povo, sobre demônios, sobre fantasmas, sobre criaturas que andavam à noite. O público que estava lendo o que Isaías estava escrevendo estava entendendo muito bem o que ele estava querendo dizer. É a única citação a Lilith na Bíblia Sagrada. Pois bem, mas de onde surgiu que Lilith foi a primeira mulher? Quando alguém ler lá Gênesis capítulo 1, verso 27, a Bíblia diz: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Só que parece haver uma discrepância quando nós lemos lá Gênesis capítulo 2, verso 23, que diz assim:
E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Ainda diz lá um pouquinho no verso anterior, verso 18 do mesmo capítulo. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei uma adjutora que esteja como diante dele. É como se Deus tivesse criado duas vezes. Parece que há duas criações. E os defensores dessa teoria dizem que Gênesis capítulo 1, 27, houve a criação de Lilith. E Lilith, ela se recusou a ser submissa a Adão. E tendo se recusado a ser submissa a Adão, ela foge do paraíso. E Deus vai mandar ali 3 anjos em busca dela. E ela se recusa a voltar. E não volta. E se torna ali, né, uma criatura, poderíamos dizer, que vive longe de Deus, afastada de Deus. E Deus, então, no Gênesis capítulo 2, ele cria uma outra mulher para Adão, porque ver Adão só, triste, entristecido, e ele cria uma outra mulher. E Adão exclama lá no verso 23, esta sim é agora ossos dos meus ossos. É como se Lilith não fosse tirada de Adão, da costela de Adão, né? Ela fosse, poderíamos dizer, igual, poderíamos dizer, a Adão, criada do pó da terra. E Eva teria sido uma criação diferente, tirada de Adão. A quem defenda isto, né? A quem entenda que haja uma discrepância entre Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, falando de duas criações, mas não é bem isto que a Bíblia diz. A Bíblia em Gênesis capítulo 1, ela conta, podemos dizer assim, de forma resumida a respeito da criação, e já no Gênesis capítulo 2 ela conta de uma forma mais detalhada como Deus criou o homem. O foco é na criação do homem. Ele explica, né, no capítulo 2, propriamente dito, como é que o homem foi criado, que o homem foi criado primeiro e Eva fora criada depois de Deus perceber que Adão estava ali, de repente, poderíamos dizer assim, sentindo só. Apenas isto, nada mais do que isso. Não podemos ir além do que a Bíblia fala, além do que a Bíblia diz. Então não há margem bíblica para nós entendermos alguma coisa diferente disto. O que passa disso é mito, é criação, é lenda. A primeira mulher criada por Deus, segundo a palavra, é Eva. Não existe outro argumento. Que Deus abençoe sua vida.